60. Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 9, versos de 59 a 60. Diz assim a palavra de Deus: A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Que o Senhor nos inspire na compreensão da sua palavra. Meus irmãos, Jesus iniciava a sua caminhada para Jerusalém. Era aquela caminhada que agora prepararia para a cruz. Diz o texto desse próprio capítulo de Lucas que estava Jesus Cristo realmente determinado a ir a Jerusalém. E nessa caminhada, então, tem vários acontecimentos, mas agora em especial, ele se encontra com 3 possíveis discípulos. 3 pessoas que estavam, de certa forma, próximas a Jesus Cristo, não sabemos os seus nomes. Mas foram 3 circunstâncias diferentes, 3 respostas de Jesus diferentes, e de uma forma maravilhosa ele falou. O primeiro deles dizia assim: seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus responde que as raposas têm o covil e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque aquele homem provavelmente achava que Jesus Cristo tinha como se fosse uma estrutura que ele pudesse seguir com palácios ou coisas assim, possivelmente. O terceiro queria despedir-se dos seus pais. E Jesus, mais uma vez, afirma: quem coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de me seguir. Agora, esse segundo, que é o que destacamos, vemos uma coisa muito curiosa. Jesus toma a iniciativa para ele. Ele não diz: eu quero te seguir. Jesus diz a ele: segue-me. Mas então acontece algo extraordinário. Ele diz então: antes, permita-me ir sepultar o meu pai. Jesus deu uma resposta que aparentemente é seca: deixa os mortos enterrar os próprios mortos. Vai tu e prega o reino de Deus. Bem, é sobre isso que queremos refletir. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, meus irmãos, é que Jesus provava aqueles que o procuravam. É interessante que alguns e possivelmente muitos queriam falar, queriam participar, eu quero ir, mas Jesus ia exatamente no ponto necessário. É interessante, a vida cristã é cheia de desafios e provas. E Jesus Cristo queria saber com quem ele estava lidando. E cada uma dessas respostas, cada uma dessas afirmações mostravam claramente isso. E não se iludam, Jesus faz a mesma coisa hoje. E ele continua a nos examinar e também a ver exatamente onde precisamos para saber qual resposta tomaremos. O jovem rico foi assim. Ele tinha tudo. E ele era tão pobre que só tinha dinheiro. Que pena. Vamos refletir sobre isso no próximo domingo à noite. Jesus provava aqueles que o procuravam. Mas aqui vem uma outra afirmação muito interessante. Será que os pais dele, o pai dele, estava realmente morto? E alguns comentaristas e especialistas que examinam esse texto e o contexto nos dão algumas possibilidades que vale a pena a gente refletir, porque a gente pensa que Jesus foi meio duro. Como é que vai deixar de enterrar o pai? Mas percebam as possibilidades. Primeiro, ainda não havia morrido, mas estava enfermo. Assim, ele pede um tempo para cuidar do seu pai enfermo. É uma possibilidade que muitos descartam.
A segunda ainda não havia morrido, mas já era avançado em dias. E ele assim esperaria até seu pai morrer para depois seguir a Jesus. Terceira possibilidade, o pai ainda não havia morrido, estava bem, mas ele queria aproveitar ainda a herança e tudo que o pai dele ia deixar para ele também. Muitos autores concordam com esta opção. Por quê? Havia uma expressão idiomática comum naqueles tempos de Israel, que era exatamente isso: deixa eu enterrar o meu pai primeiro. Era como se fosse uma expressão dizendo: deixa eu aproveitar a vida ainda com meu pai e depois a herança também. Perceba que isso agrava ainda mais a situação dele. Uma quarta possibilidade é: o jovem não tinha tanto apego assim ao seu pai. Ele só falava da boca para fora, que também isso é uma outra possibilidade. O que nos mostra, meus irmãos, que há muito para a gente aprender aqui sobre essa palavra de Jesus. Outra coisa importante desse texto: Jesus não é insensível de forma alguma. Nós vemos no relacionamento com as pessoas como Jesus se preocupava inclusive com os detalhes, como ele conhecia os contextos de cada um. E quando ele fala isso para este homem que queria ser discípulo, aprendemos ainda mais, porque provavelmente aquele homem queria mais tempo antes de seguir a Jesus. Muita gente faz isso. Já vi gente que deixa de decidir a se converter porque precisa de mais tempo para alguma coisa. Já vi pessoas que deixaram de obedecer ao Senhor porque precisava de mais tempo para isso ou para aquilo outro. Voltamos ao tema prioridade aqui de vida. Qual é a prioridade na sua vida? É o reino de Deus? Ou será que ele queria uma desculpa, mesmo que plausível, para deixar para depois? Esse problema da desculpa, eu acho que é um problema crônico da humanidade, que Jesus, eu acho que esse texto de Lucas está registrado aqui exatamente para isso. Não dê desculpas para Deus, porque Ele te conhece, Ele sabe da sua vida. Não dê desculpas. Já vi gente dando tantas desculpas tolas para não dar dízimo, ou para não comparecer num culto, ou para não fazer parte de determinada coisa. Desculpas que podem até ser humanas, como este jovem queria ter. E perceba, meus irmãos, que ele queria que Jesus validasse essa desculpa. Ele queria que Jesus dissesse assim: tudo bem, vai lá, vai enterrar seu pai. Mas Jesus não faz isso, porque, meus irmãos, podemos dar qualquer desculpa, Deus conhece o nosso coração. E aí a gente entende o que é a vida na vida. Olhando para todo o texto, nós temos duas fortes afirmações de Jesus. A primeira é: deixa os mortos enterrar os próprios mortos. A segunda é: e vai tu e prega o reino de Deus. A primeira é interessante porque é uma possibilidade muito interessante analisando o texto no original, que seria: deixa os espiritualmente mortos cuidar dos mortos fisicamente. E isso era um problema crônico de Israel. Pessoas mortas espiritualmente. Ele vai chamar os fariseus de sepulcros caiados por isso. Bonitos por fora, podres por dentro. E aí a atenção deve ser redobrada, porque, meus irmãos, ele está sendo muito claro: e há muitos mortos espiritualmente. Mas também deixa claro que há muitos vivos, que são os que creem,
que já estão salvos e que estão com Cristo e prontos para o serviço cristão, porque os vivos, a esses, Jesus chama para si e para serem seus discípulos. Depois disso, ele diz: vai tu e prega o reino de Deus. Essa mensagem sempre esteve constante na toda a pregação de Jesus Cristo. Ele anunciava a chegada do reino de Deus. Ele dizia para aquele jovem, aquele homem: olha, vai e prega, porque se tem uma prioridade para nós hoje, é pregar o reino de Deus. Isso vale para as nossas vidas também. Diante disso, 7 lições. Primeira delas: com Cristo, com vida. Isso mesmo. Já falamos, reafirmamos e insistimos: vida abundante só em Jesus. Vida completa, satisfação só em Jesus. Com Cristo, vivo. Sem Cristo, morto espiritualmente. Sem Cristo, condenado. Com Cristo, vida eterna. Segunda lição: em Cristo seguimos a vida. Porque não a mensagem da vida em Cristo, ela não é para ter vida e ficar parado, mas ele vai dizer a cada um desses que ele quer chamar para ser seu discípulo, que vão e façam alguma coisa. Com Cristo a vida segue, e segue muito bem, para a glória do nosso Deus. Terceira lição: não deixe para depois a sua vida espiritual. Como eu falei, você pode ter muitas desculpas, vamos voltar nela. Você pode ter uma agenda ocupada, você pode ter muitos afazeres, ou mesmo nenhum deles. Mas perceba, sua vida espiritual é prioridade absoluta, acima de qualquer outra coisa. Lembre-se disso. Não dê desculpas, já falei e eu vou insistir: não dê desculpas para Deus. Por isso que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. Não se atenha aos mortos. Veja, meus irmãos, os mortos já se foram. É preciso viver e a vida continuar. Não se atenha a eles. O que foi possível decidir, decidiu em vida. Eles não estão mais aqui. Lembre-se disso. Muita gente venerando mortos. É tempo, em tempos de urgência, decisões imediatas. Quando o texto bíblico fala que Jesus agora estava caminhando para a cruz, meus irmãos, estamos falando de alguns dias que separavam este acontecimento da cruz. Jesus não tinha tempo para perder. Por isso que não dava para eles darem desculpas, ou inventarem outras coisas, ou deixarem para depois. Era como se Jesus dissesse para cada um deles, e para nós hoje: não temos tempo a perder. Por isso, seguimos adiante. E por fim, seguir a Cristo sempre será mais que palavras. Não basta dizer, tem que fazer. Não basta pensar, tem que decidir. Não basta dar desculpas, tem que dizer: Senhor, eis-me aqui. Lembro que Isaías, quando foi confrontado com toda aquela visão da glória de Deus, não tinha outra resposta para dar, a não ser: eis-me aqui. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos faça entender também, e nunca esquecer de ver. Vamos ficar de pé e cantar.